Assista agora o programa Veritá. A apresentação Dr. Alpemar. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá, o seu programa de sexta-feira à noite. O programa de hoje nós vamos estar entrevistando o Dr. João Paulo Lopes Neto, que vai conversar conosco a respeito de cirurgia bariátrica e controle de obesidade. A reflexão de hoje nós vamos continuar conversando a respeito de sofrimento humano, trazendo hoje para uma esfera um pouco mais pessoal. O programa Veritá está começando, fique conosco. Esse é o bloco de entrevistas do programa Veritá. Nós estamos hoje com o Dr. João Paulo Lopes Neto, que ele é cirurgião do aparelho digestivo, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de obesidade. João Paulo, boa noite, queria te agradecer por você estar aqui no nosso programa. E vamos começar esse bate-bola falando: o que é obesidade, João Paulo? Como é que se define? O que é uma pessoa obesa? Então, boa noite. Para mim também é uma oportunidade, Eu agradeço muito por estar aqui, por ser convidado por esse programa. Então, a obesidade, eu digo para vocês que é a doença que mais cresce na humanidade. É uma das que mais cresce. E, na verdade, existe hoje uma epidemia de obesidade. Obesidade, a gente sempre tem que pensar em índice de massa corpórea, o IMC. Então, quando a pessoa ultrapassa o nível da normalidade, a gente considera isso como obesidade. Qual que é o normal do índice de massa corpórea? É entre 18 a 24. Entre 25 a 29 nós temos o sobrepeso. E 30 para cima de IMC, nós dizemos que a pessoa está com obesidade. E aí nós temos vários níveis de obesidade, né? Entre 30 a 34 de IMC, obesidade grau 1, 35 a 39, grau 2, e acima de 40, obesidade mórbida, né? Então, isso é obesidade. Saber de casa, o IMC é uma conta que se faz baseado na altura, no peso do paciente, basicamente é Exato. isso. Exato, o índice baseia-se na altura e peso. Então, a gente faz os cálculos e chegamos no IMC. É uma conta bem fácil, mas muito comum, é o que a gente usa até hoje, embora não seja uma conta fidedigna que realmente mostra a obesidade de uma maneira correta, mas de uma maneira grosseira é o que se usa e tem dado resultado. João, por que você acha que o ser humano é o único animal que come além do que ele precisa para se nutrir? É uma coisa interessante, né? Todos os animais comem até o limite. À medida que eles estão saciados, eles param de se alimentar. A questão da obesidade é justamente isso. Nós dizemos hoje que a mãe da obesidade é a ansiedade. Então, o ser humano tem essa parte psicológica que os animais não têm, e isso faz com que a pessoa coma de uma maneira que não precise. Ela ultrapassa os limites, e aí o excesso de caloria é transformado em gordura e a pessoa se torna um obeso. E infelizmente a indústria alimentícia, a propaganda, a grande mídia, ela nos bombardeia, né, João Paulo, com uma gama de anúncios o tempo todo de alimentos pouco saudáveis, de alimentos hipercalóricos, que isso também vai incutindo na cabeça, principalmente das crianças, né, as chamadas guloseimas, né, que vão também preparando essa geração de futuros obesos, né? A gente vê hoje o Brasil é o segundo, está entre os 4 países mais obesos do mundo. E os outros países, o primeiro lugar é os Estados Unidos, o país mais obeso. Mas está sendo feito um trabalho muito grande com as crianças nos Estados Unidos. Então existe uma perspectiva de que em poucos anos o Brasil vai ganhar esse título de primeiro lugar em obesidade. Por quê?
Porque nós não preparamos as nossas crianças. Não está sendo feito hoje no Brasil nenhum trabalho preventivo da obesidade, porque a obesidade ela geralmente inicia na criança. Sim. E esse grande fator da mídia que nos impõe aí realmente uma alimentação totalmente errada, porque hoje a comida é uma comida rápida, né? Aquela comida que você faz rapidamente, cozinha rápido, e isso é uma comida gostosa, não podemos negar. Geralmente o alimento calórico ele é mais gostoso do que aquele alimento com pouca caloria, né? E as crianças, elas estão olhando os pais, elas imitam os pais também estão comendo de uma maneira errada. Então, nós teremos aí no futuro um país campeão, infelizmente, em obesidade. Pelo menos seremos primeiro em alguma coisa, né, João? Em alguma coisa, né, Altamar? João, e com relação às causas da obesidade, o que você podia falar pra gente? Então, na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, ela tem muitas causas. É lógico que nós temos que iniciar com a genética, com a hereditariedade. Então, pais obesos, avós obesos, filhos provavelmente com grande chance de serem obesos também, né? Agora, como nós acabamos de falar, a questão emocional, ela influencia demais hoje na obesidade. Então, o que é o mundo hoje? O mundo é um mundo de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, e elas descontam essa ansiedade, essa depressão e outros fatores psicológicos se alimentando, comendo exageradamente, né? As profissões atuais também. Hoje o ser humano trabalha, o mundo ele gira dia e noite. Antigamente era só durante o dia. Hoje nós temos profissionais, né, que trabalham à noite e durante o dia descansam. Então podemos pegar na nossa área aí, os enfermeiros. O número de obesidade entre a enfermagem, entre médicos é exagerado. Por quê? Porque à noite, trabalhando, se come muito. Durante o dia, vão dormir, mas não aquele sono como o noturno. E aí, vão comer à noite e durante o dia. Com isso, mais pessoas profissionais obesas, né? João, vamos falar um pouquinho a respeito das doenças que a obesidade traz assim no seu bojo, né? Que são muitas, né? As doenças que acompanham a obesidade. O que você pode falar pra gente sobre isso? Então, o grande problema da obesidade é esse. Ela traz junto com ela uma série de doenças, né? E nós podemos, antes de falar sobre quais as doenças, já podemos adiantar o final. Trazendo essas doenças, nós teremos uma mortalidade muito maior entre os obesos do que uma pessoa magra. Ou seja, um brasileiro hoje, médio, ele vive 74 anos e meio, a média da idade do brasileiro. O brasileiro obeso, 60 anos. 14 anos 14 anos a menos. Isso é muita coisa, né? Então, por quê? Porque junto com a obesidade nós temos, em primeiro lugar, hipertensão arterial, né? A hipertensão, ela traz junto com ela o quê? Um infarto, né? Um derrame, né? Então, assim, são coisas que levam a uma alta mortalidade e morbidade. Tá. Nós temos o diabetes. Diabetes tipo 2. Ele acompanha a obesidade. Tanto é que, daqui a pouco nós vamos falar sobre a cirurgia, mas é a cirurgia bariátrica e metabólica, porque ela tem essa capacidade de, em 80% dos casos, resolver o problema do diabetes. E que mais? Doenças articulares, né? Principalmente joelho e pés e coluna, porque a obesidade, esse alto peso, o esqueleto humano não é feito para isso, para suportar uma carga diária desse porte. Colocar uma tonelada em cima de um Fiatzinho é exatamente, não aguenta, as rodas, o pneu vai estourar, né? E que mais? Doenças reumatológicas acompanham, né? Doenças, como eu falei, cardiológicas, né? Por conta. A questão também de autoestima.
né? Aí entramos na área psicológica, que vamos ter pessoas depressivas por conta da obesidade, né? Autoestima muito baixa. O ser humano precisa de uma autoestima boa, alta, para ele estar bem entre os seus, entre a comunidade. A autoestima do obeso, ela é muito baixa, né? Ele se sente inferiorizado. Existe entre as pessoas uma discriminação grande com o obeso, então isso com certeza vai afetar a parte emocional dessa pessoa. E sem falar em todas as doenças metabólicas, né? Não só o diabetes, mas muitas outras, colesterol, triglicéridos, o ácido úrico, enfim. A obesidade está junto com ela no mínimo umas 10 doenças aí, né? Vamos começar então, João, falar um pouquinho a respeito de tratamento, mas depois do intervalo. Fique conosco. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição, com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos conversando hoje com o Dr. João Paulo Lopes Neto, cirurgião do aparelho digestivo, conversando a respeito de obesidade. João, a gente sabe que o tratamento da obesidade é um tratamento multifatorial que tem que envolver toda uma equipe de nutricionista, psicólogo, endocrinologista, né? Preparador físico, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que está acessível para a grande maioria da população brasileira, infelizmente, né? Mas que tem o seu papel, né? Que é possível sim a pessoa obesa ela escolher de maneira diferente e começar a fazer um trabalho para perder peso, né? Baseado nessa premissa, eu queria te mostrar esse vídeo que a nossa produção escolheu. Vamos olhar o vídeo aqui.
Então, esse rapaz aí, você percebe que ele foi obeso a vida inteira, desde criança, mas que um dia ele decidiu que ele queria emagrecer e ele foi à luta e conseguiu emagrecer. Então, a gente percebe que é possível, né, João? Que as pessoas, elas escolham uma vida mais saudável, escolham perder peso e se ela tiver perseverança, ela consegue, não é isso? Não é fácil, mas consegue. Dentre aquelas causas, né, uma das coisas que faltou, exatamente sim. Hoje o ser humano ele é tudo muito fácil, ele quer tudo muito rápido. Ou seja, a criançada hoje não corre mais, não faz mais exercício, não brincam como nós brincávamos quando éramos crianças. Nem podem, porque se brincar na rua vão ser assaltadas, enfim. Tudo leva a quê? Que nós fiquemos em casa, assistindo TV, brincando de videogame. Ou seja, crianças e adultos que não fazem nenhuma atividade física e por isso seria uma outra causa de obesidade. Sim. Mas, voltando ao vídeo, você vê a força de vontade de um ser humano. Uma pessoa com aquele peso, daquele tamanho, e ele conseguiu emagrecer e se tornar um atleta, né? Sim. E por quê? Força de vontade. Então, é difícil, muito difícil, Altemar, né? Você sabe disso como médico, mas eu conheço vários casos que a pessoa falou assim, eu quero mudar de vida, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, e conseguiram, indo atrás, procurando ajuda, lógico, dos profissionais. Nós temos, felizmente, muitos profissionais para nos ajudar nessa área, e a pessoa consegue, né? E lógico, né, vamos falar daqui a pouco sobre cirurgia, a cirurgia é o último caso, né? Certo. Vamos entrar um pouquinho agora na cirurgia. João, qual que é, assim, o protocolo, qual que é a preparação, qual pessoa que realmente precisa da cirurgia? Exatamente, existe um protocolo. Às vezes a pessoa chega ao nosso consultório e nunca tentou emagrecer. Como nós, por exemplo, essa pessoa que nós vimos no vídeo, ele tentou e foi atrás e conseguiu. Sim. Mas existem pessoas que nunca tentaram e aí já querem operar direto, fazer uma cirurgia. Então não é bem assim. Existem algumas regras, regras a nível mundial, não são os planos de saúde, são regras da medicina. Então, primeira coisa, tem que ter 5 anos no mínimo de obesidade mórbida. Qual que é a obesidade mórbida? De 40 para cima, de MC. Sim. Ou 35 se tiver uma comorbidade, um diabetes, uma pressão alta, um colesterol, ou um triglicérides, ou um ácido úrico. Ponto. Tá. O que mais? Tem que ter no mínimo 2 anos de um acompanhamento com endocrinologista ou um clínico geral habilitado na tentativa de emagrecer clinicamente. Sim. Como assim? Usando um medicamento ou não, fazendo uma dieta, mas tem que ter 2 anos de tentativas sem um bom resultado. Ou seja, aquela pessoa que tomou o medicamento ou fez uma reorientação alimentar durante 2 anos, emagreceu, engordou, emagreceu, efeito sanfona, e aí no final, 2 anos, o endócrino chega e fala assim, não tem jeito. Teu caso é um caso para cirurgia, né? Então esses são os critérios para a pessoa chegar a ser submetida a uma cirurgia, como eu disse, o último recurso, né? Para se tratar a obesidade. Existe também uma avaliação psicológica desse paciente, né, João? Antes da cirurgia, sim. Tem? Então tá. Então a pessoa, ela tem o perfil, ela tem os 5 anos de obesidade, 2 anos de tentativa sem ter conseguido, né? E aí está pronta para operar. E agora? Bom, agora nós vamos nos preparar para a cirurgia. Aí tem que ter um preparo psicológico grande, né? Não é assim uma terapia, mas sim um preparo psicológico. Ou seja, a pessoa fica aí pelo menos, o ideal, uns 2 meses se preparando com um psicólogo para isso. Preparando a cabeça. Porque nós falamos o seguinte, que a obesidade está na cabeça. E tem que ser mudado isso aí, porque senão ele vai ganhar peso novamente depois da cirurgia. Tem esse negócio de cabeça de gordo mesmo? Cabeça de gordo. Gente, esse é o problema. A pessoa opera e depois ela continua com a mesma cabeça. Então no início é até engraçado, porque ele só pode comer primeiro, só líquido. Depois de um certo tempo... É verdade que o gordo tem um sonar assim, que ele consegue detectar um brigadeiro a 1 quilômetro? Verdade, eu acho que sim. Você pode observar numa festa de um casamento, quando se abre
o buffet, os primeiros que chegam na fila, já observou? São os gordinhos. Então é engraçado, começa a observar. Mas enfim, preparo psicológico, preparo nutricional, aí entra a nutricionista, né? Por quê? As grandes taxas de mortalidade após a cirurgia, elas acontecem por uma falta de preparo. Por quê? A pessoa, para voltar a ter uma alimentação normal, isso vai acontecer após 2 meses da cirurgia. Então, ele tem que ser muito bem preparado para que isso aconteça, né? Então, entra o nutricionista. E aí, todo aquele preparo. Cardiologista, né? O cardio entra para ver a parte cardio, porque geralmente o obeso tem uma comorbidade, então tem que ver como é que está o coraçãozinho dele. O pneumologista, porque geralmente a pessoa tem algum problema pulmonar, a respiração dele já não é mais normal. A apneia do sono é uma das outras causas, uma outra doença que acompanha a obesidade. Então, tem que fazer o teste pulmonar com o pneumologista. O endocrinologista é essencial, né? Porque existem algumas doenças, que nós não falamos, mas podemos falar novamente, a causas de obesidade, que são distúrbios endocrinológicos, distúrbios hormonais. Então, tem que fazer um check-up hormonal antes da cirurgia para ver se está tudo corretamente. Ou seja, é uma cirurgia que envolve uma grande quantidade de profissionais. Não é só o cirurgião. Ela é muito diferente das demais cirurgias. E não é só antes. O ideal é que a pessoa continue com o psicólogo, com o nutricionista, no mínimo mais uns 2, 3 anos. É realmente fazer uma terapia para tirar a cabeça do gordo. Porque se nessa cabeça não mudar, a pessoa vai reganhar o peso. Ela vai emagrecer e vai voltar a ganhar novamente, né? Com relação às pessoas que voltam a engordar após a cirurgia, qual a percentagem e por que você acha que isso acontece? Então, as pessoas chegam no consultório achando que é um milagre da sua vida. E pode ser, porque você pega uma pessoa com 180 quilos, essa pessoa daqui a pouco ela está, como essa semana no meu consultório, está com 95 após 1 ano. Parece um milagre. Mas, se ele não se cuidar, vai ter uma chance de 20% de voltar a ganhar o peso, o mesmo peso de anteriormente à cirurgia. O mesmo peso? O mesmo. Então, de cada 100 pessoas operadas, 80 vão ficar um peso muito bom. Ele vai perder 75%, 50% a 75% do excesso do peso, né? Mas vão emagrecer e após 2 anos começam ao reganho. E por que acontece isso? Porque a cabeça não estava boa, então ele começa a trocar o líquido, ele começa a trocar o sólido, o alimento sólido pelo líquido. Porque o estômago nós vamos reduzir durante a cirurgia. Todas as técnicas, a maioria das técnicas cirúrgicas atuais que são liberadas pelo Conselho Federal de Medicina, elas reduzem o estômago. Então a pessoa não consegue comer mais aquela quantidade de anterior à cirurgia. E aí ela começa, então, a tomar refrigerante em excesso, leite condensado. E pior, aqueles que gostam de uma cervejinha vão entrar na cerveja e vão se tornar alcoólatras e obesos. Então, além dele se tornar um obeso novamente, ele ganhou mais uma coisa: se transformou num alcoólatra. Parece que a cirurgia, não é lógico, ela não tem esse efeito de facilitar essa dependência química, mas que existe um percentual muito grande de alcoólatras pós-cirurgia, isso existe, né? João, cirurgia é perigosa? Quais são os riscos? Quais são os perigos? Essa pergunta é essencial. Todos perguntam, mas eu já ouvi falar que alguém fulano morreu, fulano está com problema. Então, assim, na verdade, hoje, com a videolaparoscopia, porque a cirurgia é feita por videolaparoscopia, não é mais no corte. O índice de mortalidade é o mesmo de qualquer outra cirurgia, do mesmo porte, né? Então, toda cirurgia tem risco de óbito, lógico, né? Mas não é maior que a das outras, tá certo? Quanto às comorbidades, as complicações cirúrgicas, elas também os mesmo percentual das outras demais cirurgias do mesmo porte, né? Então não é uma coisa assim que a gente percebe que as pessoas têm medo, né, João? Que
no passado havia muitas complicações, né? Mas isso mudou muito com a vídeo, né? A cirurgia evoluiu muito, né? Essa cirurgia ela tem muitos anos já, na verdade. Essa cirurgia ela começou em 1966. Então tá aí completando 50 anos. Só que ela que realmente aí entrou no mercado e que foi até autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e no mundo inteiro, já tem mais ou menos uns 15 anos, né? Mas iniciou-se por aquela cirurgia de corte, era uma cirurgia experimental ainda, então, lógico, é por isso que até hoje o pessoal tem muito medo. Agora, à medida que entrou a videolaparoscopia, o índice de mortalidade caiu muito e, como eu disse, é o mesmo índice de qualquer outra cirurgia de porte grande, como é a cirurgia bariátrica, né? Uma outra dúvida, João, é assim, o que as pessoas vão poder comer depois da cirurgia? Porque é uma mudança bem drástica, né? Imagina um estômago que cabe 1.500 ml, 1,5 litro. Nós vamos reduzir esse estômago para 50 ml, né? É um estômago muito pequeno. É lógico que isso é só no início, né? À medida que o tempo vai passando, ele dilata um pouquinho, ele aumenta um pouco. Enfim, a pessoa vai poder comer de tudo. Após 2 anos, ela é uma pessoa normal como as demais. Ou seja, ela tinha uma doença, obesidade é uma grande doença, e hoje ela já não tem mais. Ou seja, ela vai comer de tudo. Agora, até completar os 2 anos, tem alguns que não conseguem comer carne vermelha, outros não conseguem comer arroz. Muito comum arroz e carne vermelha. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Alguns comem de tudo desde o início. Agora outros têm uma certa dificuldade. Como a cabeça é do gordo, alguns no início vão passar mal, vão vomitar. Por quê? O gordo ele não mastiga, ele engole. Então ele vai ter que aprender a mastigar, comer lentamente. Então no início ele vai ter, às vezes, alguns casos, vomitam um pouquinho. Então à medida que ele aprende a se alimentar, cessam esses probleminhas. Na cirurgia, vocês tiram também o detector de brigadeiro ou não? Rapaz, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que gostam muito de doce, vão comer muito menos. Parece que há uma diminuição mesmo. Existe um hormônio chamado grelina, só uma curiosidade, né? Então, é o hormônio da fome. Então, quando você reduz o estômago, o hormônio da grelina, ele também é diminuído e a pessoa tem muito menos fome. Não só para doce, mas para todos os demais alimentos, né? João, e qual é o papel da atividade física no pós-cirúrgico? Olha, nós dizemos que existe aquela pessoa que fez bariátrica e faz atividade física e aquela que fez bariátrica e não faz nenhuma atividade física. Então, o que acontece? Atividade física é essencial. Porque nesse processo de emagrecimento, imagina, você vai perder muito peso. Só que você não perde só massa gorda, que seria o ideal. Você vai perder massa magra, que são os músculos. E nós não deveríamos perder essa massa magra. Existe uma maneira de nós emagrecermos sem perder massa magra. Só perdemos a gorda, fazendo atividade física. Então, tem que iniciar a atividade física após 15 dias da cirurgia. 15 dias, caminhada, já está fazendo caminhada de 2, 3 quilômetros. 30 dias academia, malhando mesmo. Sabe? Para quê? Para ganhar musculatura, ou melhor, para nem perder músculo, essa é a verdade. Sim. E ao contrário, até ganhar um pouquinho, né? Então, ou seja, ele vai emagrecer de uma forma bonita. É aquela pessoa que fez bariátrica e o pessoal fala assim, nossa, como você está bem. Por quê? Porque ele está malhando. Agora, aquela pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, se olha para ela, aquela cara de doente, você pode ter certeza, ela não está fazendo nada de atividade física. Ela está apenas comendo menos, mas nada de atividade física. João, vamos só a última pergunta para encerrar. Depois que a pessoa opera, vamos supor que seja um homem, estava gordão, lá, meio jogado no sofá, aí emagrece, começa a ficar mais pintoso, não dá problema no casamento não depois? Rapaz, nós temos um grande problema que a gente tem enfrentado. Inclusive, nós fazemos, antes das cirurgias, antecedendo a cirurgia, nós fazemos um bate-papo ali com a família, né? O psicólogo também chama toda a família para conversar, porque, infelizmente, as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Ou seja, o marido, a esposa, no caso, foi operada, vamos imaginar, uma mulher obesa e um marido não, e ele estava acostumado com aquela gordinha, ele gostava dela daquele jeito, mas ela não estava contente.
De repente a mulher opera, começa a ficar bonitona, se vestindo melhor. E aí, o que acontece? A autoestima melhorando. O marido, que nunca havia sentido um ciúme na vida, de repente com um ciúme enorme. E se a pessoa não se prepara por isso, não vai ao psicólogo, infelizmente eu estou vendo muito caso de separação no casamento por conta disso aí. Então, é mais um ponto que tem que se preparar, né? Ou seja, quem vai preparar para a cirurgia não é apenas o paciente, mas a família, e principalmente o esposo e a esposa. Preparar para essa mudança de vida. A pessoa tem que ver que a mulher ou o marido está ficando melhores, não só mais bonitas, estão ficando mais saudáveis, com uma saúde muito melhor. Então ele tem que preparar a cabeça para isso, para não ter problema no seu casamento. Ok, João, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos. Só queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, que têm filho pequeno, o cuidado que eles têm que ter com a alimentação dos pequenos. Então, na verdade, assim, eu digo para vocês, pais, que o que você pode fazer de principal para o teu filho é o exemplo. Então, não adianta você falar para o teu filho não tomar refrigerante se você é o primeiro a tomar refrigerante e comprar o refrigerante. Falar, meu filho não compra bolacha, mas você vai no mercado e compra muita bolacha. Meu filho não compra bala ou chiclete, você está lá comprando todas as vezes que você vai ao mercado e comendo. Então, primeira coisa, dê o exemplo. É isso aí. Coma muita verdura, muito legume, cereais, arroz integral, sabe? Isso não é tão mais caro do que como a gente imagina. Na verdade, se você for computar bem, você vai comer muito menos e o preço vai ser mais ou menos, o valor vai ser mais ou menos igual a uma grande quantidade. E o ganho com a saúde, né, João? E o ganho com a saúde. Então, cuide porque nossos filhos, coloca o teu filho, vai exercitar com ele, vai brincar com ele, deixa ele fazer alguma atividade física, incentive, né? Tire um pouquinho o celular desse seu filho, tire os jogos de computador eletrônicos e deixe esse moleque brincar na rua, lógico, vigiado, numa praça, mas fique olhando e vá incentivar o teu filho nessas atividades para que ele não seja um futuro obeso. Ok, João, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Semana passada nós conversamos um pouquinho a respeito de sofrimento, só que nós fizemos uma abordagem um pouco mais ampla, uma abordagem um pouco mais global, digamos assim, a respeito de problemas que afligem a humanidade como um todo. E hoje nós vamos tentar focalizar um pouco no nosso dia a dia, nos sofrimentos que nos afetam enquanto seres humanos. Talvez você não tenha se condoído muito com a diminuição do número de abelhas na Terra, com as pessoas que estão passando fome na África,
com a crise de refugiados que está assolando a Europa. Talvez você esteja mais preocupado com o fato de você estar sofrendo no seu casamento. Talvez você esteja mais preocupado com o fato de você estar com dívidas no seu cartão de crédito. Talvez você esteja mais preocupado com que você está passando por um problema de saúde que tá te preocupando, que está te afligindo. Então, como é que nós podemos encarar esses sofrimentos que nós temos no nosso dia a dia? A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e se você parar, se nós tivermos a coragem suficiente para encarar os nossos problemas de uma maneira racional, com bastante bom senso, com bastante lucidez, se nós conseguíssemos tirar um pouquinho a coloração emocional e sentimental que nós temos quando nós analisamos os nossos problemas, isso é uma coisa absolutamente humana, mas eu queria que você fizesse hoje comigo um exercício de abstração. Quero que você olhe para os problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia e faça de conta que não é você que está vivendo esse problema, que você está analisando a vida de uma outra pessoa e consiga ver esse problema de uma maneira absolutamente racional, vendo exatamente quais foram as razões pelas quais você está passando por essas situações. Se você analisar, a maioria dos problemas que nos afligem está em três classes de problemas, digamos assim. Os problemas da área emocional, sentimental e psicológica, os problemas de saúde e os problemas financeiros. Então, se a gente pegar essas três áreas, praticamente engloba quase que 90% das causas de sofrimento no nosso dia a dia. E antes da gente entrar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão emocional, da questão que envolve os sentimentos, nas questões que envolvem os relacionamentos humanos, as questões que envolvem o namoro, o casamento, os relacionamentos entre dois seres humanos. Então, que são causa de uma gama enorme de sofrimento. Muita gente está sofrendo hoje por causa de relacionamento. Então, se você está sofrendo por esse tópico, vamos analisar friamente. As pessoas hoje, elas iniciam um relacionamento por uma grande variedade de motivos. Elas começam um relacionamento por medo de ficar sozinho. Elas começam relacionamentos, às vezes, por interesses até econômicos. Elas começam um relacionamento, às vezes, por ter uma necessidade de segurança. Elas começam um relacionamento, às vezes, criando expectativas irreais, fantasiosas, criam um conto de fadas na cabeça. A maior parte das mulheres fazem isso, mas homens também podem fazer. Às vezes criam uma fantasia em cima de relacionamento e tentam depois implementar essa fantasia. E isso tudo acaba gerando uma série de problemas. Hoje em dia, as pessoas elas também sofrem nos relacionamentos porque elas não estão mais respeitando as etapas. Hoje se atropela todas as etapas. A etapa de você realmente conhecer a pessoa, de você namorar a pessoa, de você noivar, de você finalmente ter um compromisso sério com aquela pessoa. Hoje é muito comum, às vezes, as pessoas se conhecem e depois de 2, 3 meses já estão morando juntos. Ou seja, a pessoa nem conhece direito o outro, nem conhece quais são as suas qualidades, os seus defeitos, e já está compartilhando o seu leito, a sua intimidade com a outra pessoa. Então, são coisas que realmente podem abrir uma brecha enorme para ter problemas esse tipo de conduta. Com certeza, se você está sofrendo por amor, se você está sofrendo por causa de relacionamento, talvez você tenha incorrido em alguns desses deslizes,
Talvez você não tenha tido o cuidado necessário para conhecer direito a pessoa, talvez você não tenha tido o cuidado necessário para conhecer a família da pessoa, para conhecer os defeitos, para conhecer realmente todos os meandros que envolvem o relacionamento entre duas pessoas. Eu gosto muito daquele pastor Cláudio, que tem vários vídeos na internet. Eu te aconselho, independente da sua religião, o pastor Cláudio, ele fala a respeito de relacionamento humano, e ele fala exatamente disso, desses cuidados, que se perdeu a questão do namoro, que se perdeu a questão da conquista, que se perdeu o respeito, que se perdeu a questão de você realmente entrar num relacionamento para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Nós nos esquecemos muito hoje em dia de realmente ter o diálogo, de realmente ter essa questão de você compartilhar, de realmente você ter essa questão de você realmente entrar num relacionamento não tentando criar a sua expectativa, mas sim para que você possa projetar a sua felicidade na outra pessoa. O segundo tópico que causa muito problema, que causa muito sofrimento, que causa muita preocupação, é a questão financeira. É sabido hoje em dia que no Brasil, essa é uma triste realidade brasileira, que 50% das famílias estão endividadas e 20% delas estão inadimplentes, ou seja, já estão com suas contas em atraso. Então, quando a gente analisa esse dado assim friamente, a gente até se assusta. Puxa, metade da população brasileira está com suas contas, estão endividadas. Mas o que será que levou essa enorme massa de pessoas a ficarem endividadas, né? Será que essas pessoas, elas se programaram financeiramente? Será que elas realmente tiveram o mínimo de inteligência financeira, de realmente ver qual é a sua capacidade de pagamento, qual é a sua capacidade de endividamento? Já foram feitas várias pesquisas que mostram que a grande maioria das famílias brasileiras, elas não têm um controle de seus gastos, não tem uma planilha que elas anotam o que elas gastam, onde que elas gastam, o que elas têm, o que elas recebem. E isso vai acontecendo, simplesmente o dinheiro some no final do mês. Nós temos que tomar cuidado com a questão do marketing. Nós já fizemos um programa algumas semanas atrás, falando a respeito do consumismo, né? De como o marketing, esse marketing agressivo, né, que nos impele, que trabalha com a nossa emoção, que trabalha com o nosso emocional para nos fazer gastar, para nos fazer comprar aquilo que nós não precisamos, com um dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós não gostamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender que as coisas que realmente valem a pena na vida, elas são de graça. Elas não custam nada. As coisas que realmente nos fazem felizes, as coisas que realmente nós vamos nos lembrar quando nós estivermos velhos, não é aquelas coisas grandes que você comprou, mas são teus relacionamentos, são os teus filhos, são as férias que você passou, aquele dia que você saiu com seus amigos. Então, coisas que muitas vezes não dependem de dinheiro para se tornarem realidade. Eu não conheço nenhuma loja que coloque uma arma na cabeça do consumidor e obrigue ele a comprar. Então, muitas vezes nós temos esse impulso de gastar. Se às vezes aquela prestação de N vezes cabe no nosso orçamento, então a gente vai comprando, a gente não tem essa noção de que muitas vezes o nosso dinheiro ele tem um teto. Então é por isso que muitas vezes as pessoas elas se enrolam do ponto de vista financeiro. O outro tópico que eu gostaria de abordar é com relação aos problemas de saúde. Para falar dos problemas de saúde, eu queria primeiro que você visse esse vídeo comigo. Uau!
O segredo agora eu tenho aqui no Furacão Muralha invocado com os covardes. Quero fazer essa vitamina para as mulheres brasileiras, meu amigo. Hoje é tudo pra torar, beleza? Começa aqui, ó, com farelo de cavalo, tanajura, uma folha de guardanapo, alpiste, 2 pipocas, um bis e uma folha de peão, uma pampola, unha cortada na hora, fruto do peão, ração de gato, beleza? Purina de cavalo, café quente. Tu vai jogar ameixa podre, tu joga aqui a maçã podre, pó de serra, casa de maribondo, beleza? Vinagre, tranquilo. Aqui, mostarda, tranquilo. Tu vai jogar ração de porco, 12 ovos completos, massa, casca de abacaxi, manteiga, pimenta pinga-fogo, folha seca, folha de pimenta, folha de ortiga, 2 jujuba, casca de inhame, laranja casca e tudo. Tu vai e joga o suco de laranja vencido, doido. Tu vai e bate agora, beleza? Engraçado, né? Eu coloquei esse vídeo, de certa forma é um vídeo engraçado, mas é justamente para tentar fazer com que nós abríssemos os nossos olhos para algumas coisas. Talvez você olhou para esse vídeo e falou, nossa, esse cara é doido, né? Colocar esse monte de coisa nessa vitamina e depois tomar tudo, né? Esse cara vai passar mal, vai ficar doente. Então, mas eu queria que você olhasse um pouquinho para a sua vida, para a nossa vida. Nós, muitas vezes, nós nos comportamos exatamente como esse cara aí. Quando a gente se entope de bebida alcoólica, quando a gente fuma, quando a gente toma refrigerante, quando a gente come muito embutido, muita carne gorda, quando a gente não faz exercício. Então, de certa forma, são todas coisas que nós fazemos, que nós estamos nos envenenando, tá? E uma grande maioria das doenças que nós temos hoje é decorrente do nosso estilo de vida, da alimentação errada, da falta de atividade física, da maneira como nós nos expomos a situações potencialmente perigosas. Então, de certa forma, o ser humano ele tem um desejo, às vezes, de autoextermínio, de um instinto de morte. Uma pessoa que pega uma motocicleta na saída de uma festa, depois de ter tomado todas, esse cara está tentando se matar. Uma pessoa que fuma 2, 3 maços de cigarro por dia, sabe? Essa pessoa está tentando se matar. Então, com relação a... Só queria fazer uma analogia para você pensar um pouco. Imagine que você tem um animal, que você ganhou numa rifa, um cavalo muito caro, um cavalo que tenha PO, que tenha registro e tal. E você levou esse cavalo para sua casa. E esse cavalo é muito caro, é muito valioso. Eu tenho certeza que você vai tomar todos os cuidados possíveis para que esse cavalo não adoeça. Que você vai dar a melhor ração, que você vai construir um estábulo para ele com ar-condicionado, que você vai contratar um veterinário para fazer exames periódicos, que você vai contratar um personal trainer de cavalo para fazer o cavalo galopar todo dia. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Agora, será que eu valemos menos do que um cavalo? Por que nós não temos esse cuidado com o nosso próprio corpo? Por que nós não cuidamos mais da nossa alimentação? Por que nós não cuidamos mais de gerenciar o estresse? Por que nós não cuidamos mais da maneira como a gente se relaciona? Por que nós não cuidamos mais
quando nós estamos doentes com alguma doença crônica, hipertensão arterial, diabetes, por que a gente não faz as coisas que o médico recomenda? Por que a gente não faz exames periódicos? Hoje em dia já tem todos os protocolos, que você tem que fazer exames uma vez por ano, você tem que fazer exame de próstata, tem que fazer mamografia, tem que fazer Papa Nicolau, você tem que evitar os excessos. Então, hoje em dia a medicina já tem uma gama enorme de cuidados que a gente poderia ter e que com certeza amenizaria ou evitaria uma grande maioria das doenças que nós padecemos hoje em dia. Então, olhe um pouquinho para a maneira como você está levando a sua vida, a maneira como você está se cuidando. Será que você realmente não está fazendo igual esse cara do vídeo aí, botando um monte de coisa, um monte de porcaria para dentro de você? Porque infelizmente o ser humano ele é sim aquilo que ele come. Eu não queria, com esse programa de hoje também, jogar toda a responsabilidade pelo sofrimento humano em cima de você e de mim. Porque é óbvio que não existe uma parcela dos problemas que nos afligem que nós não temos culpa nenhuma. E que ninguém tem culpa. Bebês nascem deformados. Às vezes um motorista bêbado atinge um carro de uma família e mata a família inteira. Às vezes uma tragédia natural, um terremoto, uma inundação, mata dezenas de famílias. Então é óbvio que existe uma parcela de problemas que não aconteceu porque você não se cuidou, ou porque você não se alimentou bem, ou porque você não tomou seus remédios. E é óbvio que quando uma coisa dessas acontece, isso é óbvio que suscita em nós sentimentos os mais contraditórios possíveis. O Brasil, por ser um país eminentemente cristão, às vezes quando as pessoas elas se deparam com tragédias assim, as pessoas ficam absolutamente desnorteadas. Ficam tentando descobrir um motivo oculto, uma causa, um propósito, mas muitas vezes não existe causa, não existe propósito. Qual é o propósito de uma inundação, às vezes pegar um bairro inteiro? Pegou pessoas boas, pessoas más, as tragédias naturais, elas são absolutamente amorais. Elas não discernem quem é bom, quem é mal. E é natural, é humano que nós, às vezes, fiquemos até, às vezes, revoltados com Deus, quando uma tragédia dessa nos abate. E aí a gente tem que entender que muitas vezes a dor que nós passamos durante a nossa existência, às vezes é o preço que nós pagamos por estarmos vivos. Às vezes é o preço que pagamos por nós sermos humanos. Se nós fôssemos animais irracionais, nós não teríamos esses problemas morais, esse sofrimento diante de uma perda, diante da perda de um familiar, porque os animais eles já nascem prontos, eles usam apenas o seu instinto. Um gato sempre vai ser um gato. O gato, a única coisa que ele sabe fazer é gatear. Agora o ser humano, o ser humano é um universo dentro dele. As implicações morais e éticas da existência humana são absolutamente enormes. O ser humano é capaz de escolher, e não só baseado nos seus instintos, baseado nos seus princípios, baseados na sua noção de certo e errado, e essa capacidade de escolher, também faz parte das implicações de nós sermos humanos. Nós somos tão humanos que escolhemos, que temos a capacidade de escolher, até de escolher fazer coisas erradas, até a capacidade de escolher fazer as outras pessoas sofrerem. Quando estamos diante de uma dor, de um sofrimento, a única coisa que nós podemos fazer é qual é que vai ser o meu comportamento diante do sofrimento, porque muitas vezes as dores que nós passamos durante a nossa existência, elas podem nos levar a sentimentos mais elevados. Imagine a dor de uma mulher para ter um filho. É uma dor horrível.
mas depois que ela vê o bebê no seu colo, toda aquela dor valeu a pena. Então, às vezes, quando nós estamos passando por dores, nós temos que olhar para essa dor e falar, poxa, essa dor vai valer a pena? Essa dor vai me transformar um ser humano melhor? Ou é uma dor, um sofrimento absolutamente sem sentido? O sentido ou não do sofrimento, muitas vezes, é você e eu que damos. É por isso que muitas pessoas passam por tragédias e conseguem se tornar pessoas melhores. E outras pessoas passam por tragédias que jamais vão conseguir se reerguer, jamais vão conseguir perdoar, jamais vão conseguir retomar suas vidas. Quando a gente olha para uma pessoa boa sofrendo, é lógico que isso causa problemas dentro de nós. Ou seja, um mundo onde acontecem coisas ruins para pessoas boas suscita uma série de discussões. De certa forma, indica alguma coisa errada. Mas vamos inverter um pouco. Imagine que nesse mundo só acontecessem coisas ruins para pessoas ruins. Que as pessoas boas fossem Deus as livrasse de todos os seus infortúnios. Isso também causaria um problema muito maior, porque se eu fosse uma pessoa boa, então eu não precisaria olhar para o sinal de trânsito para me atravessar a rua, eu não precisaria me cuidar, eu não precisaria tomar cuidado no trânsito, eu não precisaria tomar remédio, porque eu sou uma pessoa boa, então Deus vai me livrar de todos os infortúnios. Perceba que um mundo onde pessoas boas sofrem é um mundo ainda imperfeito, mas seria muito mais complicado explicar um mundo onde Deus livraria todas as pessoas boas de não sofrerem. Então são dilemas morais, são questões que a gente tem que começar a analisar com cuidado, para que a gente não entre numa bola dividida de começar a julgar Deus, de começar a achar que Deus é injusto, ou que Deus ele faz as coisas pela metade. Então, eu queria que você nesse programa, que você olhasse realmente para a sua vida e tenha a coragem de realmente ver até onde vai a tua responsabilidade, se é que tem alguma no problema que você está passando, e se você não consegue detectar nenhum tipo de responsabilidade, então comece a entender que realmente existem perguntas que não têm resposta, e que o que vai precisar é que você tenha uma postura diferente, uma postura de enfrentamento, e você entender que esse problema ele pode gerar um amadurecimento, um crescimento, para que você possa no futuro entender melhor por que você passou por esse problema. Nós estamos terminando o programa de hoje e eu queria mandar os parabéns, porque no último dia 9 nós comemoramos o Dia do Administrador e o Dia do Médico Veterinário. Então, o programa Veritas está parabenizando essa classe de trabalhadores, essa classe de pessoas tão importantes para a nossa sociedade. Então, administradores e médicos veterinários, sintam-se abraçados pelo programa Veritas. Estamos terminando o programa, eu queria te agradecer pela audiência, queria te convidar para interagir com o programa através do nosso Facebook, através do e-mail, através do YouTube. E queria que você tivesse um final de semana abençoado, que Deus possa te abençoar grandemente. Você acabou de assistir o programa Veritas. A apresentação Dr. Altemar. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição, com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66 3423 1971.
Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar.